Olá, querido estudante. Hoje iniciaremos a aula 5, que fala sobre ângulos. Então, vamos começar. Bom, inicialmente, nós temos duas referências para falar sobre essa grandeza, sobre esse ente matemático que nós chamamos de ângulos. Repare aqui o telhado de uma casa e no Cristo Redentor nós temos setinhas, segmentos de reta orientado. Esses segmentos de reta têm uma origem em comum e essa abertura determina a medida de um ângulo. O ângulo nada mais é do que uma medida relativa à inclinação de duas semirretas que contêm a mesma origem. A nomenclatura para semirreta em geometria é você utilizando os pontos como referência. Então, aqui nesse desenho está faltando aqui o ponto A, né? Que nem está aqui no ponto O, ter também assinalado onde está o ponto A em cima dessa semirreta. E aí você poderia dizer que essa semirreta ela nomeia-se OA, tá? Com origem no O e vai em direção de A. A outra, OB. A setinha em cima é para falar que estou falando de semirreta. E o ângulo em si, que é esse θ aqui, nessa letra grega, ele tem uma medida que depende da inclinação das semirretas. Então, se eu inclinar essas semirretas de modo diferente, eu vou ter medidas de ângulo diferentes. Para nos ajudar a auxiliar nessa compreensão, eu estou aqui com um software aberto que se chama GeoGebra. Ele me dá a possibilidade de manipular essas medidas. Eu vou zerar aqui, eu não quero começar por aqui, eu quero um arquivo novo. Eu já tinha mexido aqui, mas eu não quero começar por aqui não, quero começar pelos elementos básicos. E quem são os elementos básicos na geometria? Ponto, então essa ferramenta aqui me dá a possibilidade de marcar pontos no plano, né? Então eu tenho vários pontos marcados, repare que o programa já nomeia automaticamente esses pontos, que é o normal, né? O ponto no plano ele é nomeado por uma letra maiúscula. Nós temos também a possibilidade de fazer retas, tanto a partir desses pontos, né, que eu já fiz, como também tem a possibilidade de criar novos pontos e fazer novas retas. Então, ó, essas retas aqui elas se cortam no ponto J, por exemplo, né? E tem o plano também, né? O plano já é o plano da interface do programa. Então, tem esses elementos básicos aí de geometria e eu vou estar utilizando esses elementos para falar sobre ângulo. Nós vimos que o ângulo ele é formado a partir de duas semirretas. Então, eu vou pegar aqui uma semirreta, tá? Ó, ponto A. Vou colocá-la na horizontal para facilitar nossos estudos. E vou definir aqui o ponto B. Então, eu tenho aqui a semirreta AB, como lá no nosso exercício está OA e OB, né? Eu posso mexer aqui para fazer isso também, ó. Renomear, né? Em vez de chamar de A, eu vou chamar de O. Ok? Para ficar igual lá na nossa folhinha. E eu vou fazer uma outra semirreta com a mesma origem, em O, que vai ser o meu OA. Beleza, gente? Então nós temos aí, como lá na apostila, o ângulo AOB. Também poderia chamar de BOA, tanto faz. Só que eu não estou vendo... outra coisa, eu posso manipular aqui, eu posso mexer na inclinação entre essas semirretas. Se eu mexer na inclinação de uma, eu já mexo na inclinação das duas, assim, relativamente falando, né? Eu mexendo na inclinação de B, eu estou mexendo na inclinação relativa entre A e B. Bom, mas eu não estou vendo aqui quanto que vale esse ângulo, né? O ângulo pode ter vários valores, ele depende dessa abertura. Nós entendemos que aqui a abertura 0, o ângulo seria 0 graus no caso, né? E conforme eu for mexendo aqui nessa inclinação, eu estou aumentando a medida do meu ângulo. O máximo que eu posso fazer é o quê? É dar um giro completo, tá? Então essa é a minha abertura máxima. Só que eu não estou vendo os valores desse ângulo. Eu vou usar aqui uma ferramenta chamada ângulo, ó, que eu vou ter a possibilidade de ver esses valores. Então eu vou partir do B, indo no O, chegando no A. Agora eu tenho aqui para mim quanto que vale o ângulo que está ali entre essas semirretas. Chamou de alfa, né? Lá na aula chama de θ. Alfa também é uma letra grega, é utilizada para nomear ângulos. Então ali nós temos o alfa valendo 31,86 graus, tá? Essa medida do ângulo. Se eu mexer, ó, na inclinação, repare que vai diminuindo, ó. Se eu coincidir o A com B, eu vou chegar no meu 0 graus, ó. Tá? Não tem muita precisão aqui com esse mouse, mas aqui é praticamente zero.
Repare que se eu descer mais, ó, já dá uma volta completa, como se eu tivesse partindo do zero, feito uma volta completa. Ó. E aí, gente, por que 360? Tem a ver com o calendário babilônico, né? O sistema numérico babilônico, ele era um sistema hexagesimal, perdão. Ou seja, ele não ia de 0 até 10 como o nosso sistema numérico, né? Que é, a partir do 10 você repete os algarismos e vai aumentando. O nosso sistema numérico ele é formado apenas por 10 símbolos, e aí você consegue escrever qualquer número. Mas o sistema babilônico ele era formado por 60, a base dele era 60. Então, 360 é um múltiplo de 60. Essa é uma explicação por que escolheram 360 para dividir a circunferência completa, que é o que acontece aqui, né? Você divide uma circunferência em partes iguais, você determina uma medida angular. Vamos voltar lá para a aula que a gente vai continuar falando sobre isso. Deixa eu mudar aqui a tela. Pois bem, nós estamos aqui, né, descendo um pouquinho, e entra naquele assunto que eu estava falando lá com vocês. Então, repare que tem uma circunferência e ela é dividida em 360 partes. É claro que aqui não dividiu em todas as partes, não ia ficar umas partes muito pequenininhas, como essas aqui do transferidor, né? Então, ia ficar muito sobrecarregado a notação numérica aqui, não ia caber tantos números. Então, eles colocaram só de 30 em 30 para facilitar, mas já dá para ver, ó, os principais ângulos. Esses ângulos são ângulos de referência. A gente sempre fala sobre eles. Os principais ângulos chama-se ângulos notáveis. Nós vamos falar mais para frente sobre ele. Esse transferidor ele serve para medir ângulo. Eu não tenho como utilizar aqui para vocês verem como é que é, mas no momento isso aqui não é tão importante, porque eu estou utilizando um software e lá eu tenho como medir o ângulo com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês. Tá? Vamos terminar esse vídeo com essa classificação dos ângulos. Eu não vou passar a aula toda para o vídeo não ficar muito longo. Os ângulos são classificados como agudo, que é menor que 90 graus, né? Então esses ângulos aqui menor que 90, eles são chamados de agudo. O 90 é quando nós temos essa posição entre as retas aqui, ó, essa posição relativa. É quando tem uma deitada e uma em pé, né? A grosso modo falando. E esse 90 graus, ele recebe uma nomenclatura, uma legenda, né? Aqui tem um quadradinho com pontinho. É só quando o ângulo for de 90 graus, que é o chamado ângulo reto. Esse ângulo é muito importante, ele é muito visto em geometria, vocês vão ver muito ele daqui para frente, tá? Para construir um quarto, uma parede, né? A parede forma um ângulo de 90 graus com o chão, senão a parede ia ficar inclinada, né? Não ia ser legal para uma construção, para a estrutura do... Oscar Niemeyer gostava muito de brincar com essa inclinação, né? As coisas deles nunca eram retas, eram sempre curvas, mas isso é um assunto para outra hora. E o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, tá? Então esses são os principais. Aí tem o ângulo raso também, que é 180 graus. Então vamos voltar lá para o nosso software, que eu vou estar simulando esses ângulos, tá? Então o ângulo agudo, ó, menor que 90 graus. Se eu colocar lá em pezinho aqui, ó, é o ângulo reto, ó, 90 graus. Aqui continua com essa voltinha, mas se fosse no papel, estaria um quadradinho aqui, né? Como estava lá na aula, um quadradinho para simbolizar que é o 90 graus. E continuando aqui, ó, o ângulo obtuso maior que 90, né, 138. E o ângulo raso que é 2 de 90, ou seja, 180 graus, mais ou menos isso aqui, né? Aqui. O ângulo raso, uma meia lua, metade de uma volta. E se você continuar abrindo o seu ângulo, você vai para valores maiores até chegar no 360 graus. Quando chega lá no 360 graus, repare que aqui, ó, aqui, olha o que vai acontecer, ó, zerou. Nós dizemos que o 360 graus ele é congruente a 0 graus. Não é igual, é congruente. Por que não é igual? Porque no 0 graus eu não dei nenhuma volta. 360 eu já dei uma volta completa. Apenas a posição relativa entre as retas é que são iguais. Se você falar só de posição relativa entre as retas que formam um ângulo, tanto faz falar de ângulo 0 como falar de ângulo 360. Por isso nós dizemos que eles são congruentes. Bom, gente, eu vou encerrar a aula por aqui para não ficar muito grande o vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. E nós vamos dar continuidade em vídeos posteriores. Um forte abraço e até mais.